Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, chegamos ao início do período do Triódio. Hoje iniciamos aquilo que é o período do livro das três odes, o chamado Triódio, porque significa que nós leremos agora aqueles maravilhosos textos da Escritura que deram origem às odas, do que compõem os diversos cânones da Igreja Ortodoxa. Então, nos cânones matinais, os cânones que nós realizaremos todas as matinas até a Páscoa agora, serão lidas conforme o manual da Igreja, três odas, especialmente conforme o manual para cada dia, de textos do Antigo Testamento, que foram as origens, que deram a inspiração para os inógrafos comporem os respectivos temas das odes, como toda a primeira oda é inspirada, por exemplo, no livro do Êxodo, naquilo que foi o cântico que Moisés ofereceu a Deus após ser livrado a pé enxuto do faraó e seus cavaleiros. A segunda oda, todas elas têm a inspiração baseada no cântico da profetisa Ana, a mãe do profeta Samuel, quando agradeceu a Deus porque abençoou no ventre com um filho, uma vez que era estéril. Depois nós temos, por exemplo, passando adiante, a sétima e oitava oda, que são inspirados em Daniel, na cova dos leões, e os três jovens, Ananias, Azarias e Misael. Todos os cânones, a nona oda, no Magnífica, que é a aclamação da mãe de Deus, aquilo que é minha alma agradece ao Senhor e exulta em Deus, meu Salvador. Ou seja, todas as nove odas, a nona oda de todos os cânones da Igreja Ortodoxa são inspirados, portanto, naquilo que é os louvores à mãe de Deus. E assim por diante, durante a Quaresma, inicia-se um livro chamado Triódio, onde nas matinas se lê exatamente não apenas as composições dos inógrafos, mas esses textos que deram origem às respectivas odas. E isso é o que nós chamamos de Triódio. Esse período também, vos expliquei agora de maneira litúrgica o que significa o Triódio, mas o tema do Triódio sempre está voltado para o arrependimento, para aquilo que é a preparação para a Semana Santa e a Páscoa. É aí que nós vamos avançando de degrau em degrau, em preparação profunda, em temas teológicos extremamente densos a respeito de como adquirir o verdadeiro arrependimento. O arrependimento é o modo de vida da Igreja Ortodoxa. O arrependimento, de fato, é aquilo que é o estilo de vida de que todos nós levamos, mas especialmente na Quaresma, especialmente no Triódio, nós damos com uma ênfase extraordinária, uma ênfase maior do que todo o ano, para que nós ofereçamos a Deus um coração capaz de chegar, digno de contemplar os mistérios do sofrimento, da redenção do gênero humano, que é a coisa mais importante que poderíamos comemorar, é que Deus nos redimiu e depois ressuscitou. Portanto, hoje iniciamos com aquilo que é o domingo do publicano e fariseu. Nesse domingo de hoje, nós vemos a parábola que nosso Senhor contou, de propósito, como ele mesmo o evangelista Lucas introduziu essa parábola, dizendo: e o Senhor, certa vez, contou uma parábola para aqueles que se achavam justos e menosprezavam os demais homens. E então continua. Então, eis a parábola. Eis que existiam dois homens. Um era o fariseu e outro um publicano. E os dois subiram ao templo para orar. Ora, o que significa primeiramente um fariseu? O que significa o termo fariseu? Fariseu era aquela pessoa que na sociedade judaica era estimado por todos como uma pessoa que era dotada de conhecimento espiritual, total entendimento da lei, e também visto aparentemente como um rótulo de santidade, de piedade, uma pessoa que realmente todos tinham como exemplo de como seria ser um judeu, o tal fariseu. Em relação ao publicano, o que significaria ser publicano? Como nós vimos no Evangelho de Zaqueu, um publicano era sinônimo de ser um pecador. Quando se dizia a palavra publicano, era sinônimo de dizer que aí estava um pecador. Por quê? Porque os publicanos eram pessoas que tinham direito pelo próprio Império Romano de, ao cobrar os impostos, cobrarem além da quantia referida a César, o que eles quisessem livremente para eles mesmos. E isso era visto por o povo com bastante asco, ou seja, o povo tinha ódio de tal pessoas que todos sabiam que viviam à base de extorsão, à base de praticamente um assalto ao povo, não de mão armada, mas lícito pelo próprio sistema da época, e por isso o povo odiava extremamente aquilo que seria o sinônimo de publicano. Quando se dizia eis o publicano, era sinônimo de dizer eis aí um pecador, eis aí um imundo. E é por isso que esses dois homens subiram para orar. E foi dito que Deus escutou a oração de um, mas rechaçou a oração de outro. E se nós analisarmos o ícone para o Evangelho do publicano e fariseu, vemos que na primeira cena, dividida em duas cenas simétricas. Na primeira cena, o fariseu está elevado, acima daquilo que é o publicano. Mas na segunda cena, simétrica,
Na mesma posição que estava o fariseu, agora está o publicano. E na posição que estava o publicano, está o fariseu. São como duas cenas simétricas que mostram a inversão de que um foi e voltou para casa justificado. O outro voltou para casa rechaçado por Deus. E por que isso sucedeu? Vamos analisar por partes o que, de fato, consistia em cada um desses homens. Porque exteriormente, para todos, o fariseu era o sinônimo de piedade, o sinônimo de uma pessoa santa e referência daquilo que cumpria a lei de Moisés. Já o publicano era sinônimo exteriormente de todos de um pecador. Mas vamos agora analisar o mundo interior de cada um desses dois homens, será revelado para nós ao vermos da maneira que oraram. Porque a maneira que nós oramos é como o nosso mundo interior se revela. Aquilo que só Deus conhece e que os homens não conhecem. E é por isso que daquilo que sai de dentro do coração do homem é daquilo que de fato o prejudica ou o salvará. O seu mundo interior é revelado através de sua própria oração, através do seu verbo interior. E vimos que a primeira coisa que o fariseu ora, e agora podemos ver então de que é defeito, ele diz: te dou graças, ó Deus. Bom, como um bom fariseu, um bom entendedor da lei, uma pessoa dotada de conhecimento, ele começou muito bem sua oração. A base de qualquer oração é: eu te dou graças, ó Deus. Toda oração tem que iniciar-se com agradecimento, com ação de graças. Afinal de contas, o que nós estamos fazendo aqui hoje? A Eucaristia. E a Eucaristia significa, do verbo do grego, efkaristo, que significa obrigado, te dou graças. A Eucaristia é onde todos nós nos reunimos para fazer uma coisa: dar graças a Deus. Nos reunimos para agradecer a Deus tudo o que Ele nos deu, o que nós não merecemos e que mesmo assim Ele continua a nos dar. Isso chama-se Divina Eucaristia. A divina liturgia, o serviço divino de saber como dar graças a Deus. E o fariseu, sendo um homem da lei, começou muito bem a sua oração. Te dou graças, ó Deus. Mas após essa pequena vírgula, ele começa: porque não sou como os demais homens. E se nós formos analisar, queridos amados cristãos ortodoxos, pode ser isso uma oração? Quem, em sã consciência, com a sobriedade espiritual, pode vir a dar graças a Deus por não ser como os demais homens? Automaticamente, quando alguém ora assim, ele não só se colocou de uma maneira como destacada, orando conforme a si mesmo e para si mesmo, mas ele se colocou de uma maneira inigualável para todo o seu próximo. Isso é totalmente o contrário de uma oração. Significa que ele não passava de um narciso, alguém que estava olhando no espelho a si mesmo e dizendo a Deus uma oração não ao Criador, mas falando a Deus uma oração a si mesmo. Te dou graças a Deus, porque não sou como os demais homens. Isso não é oração para Deus, é oração para si mesmo. Significa que toda essa piedade, todo esse moralismo, toda essa suposta prática da lei e essa religiosidade do fariseu, na verdade, serviam para o seu próprio ego. Tudo o que ele praticava, ele tinha ânimo, apenas porque queria ser santo para ele mesmo, não para Deus. E aqui começa então a sua ruína. E ele continua: porque não sou como os demais homens, mas ao contrário, ou seja, como a escória, como os demais pecadores, estou como sem rival, estou imbatível. E dou graças a Deus porque, inclusive, jejuo 2 vezes por semana. Ora, a lei de Moisés mandava que jejuasse segundas e quintas-feiras. E ele jejuava. E disse a Deus que ele dava graças pela essa maravilhosa obra de jejuar segundas e quintas. Também agradeceu a Deus porque em todos os seus empreendimentos dava o dízimo. E se nós formos analisar aqui, queridos irmãos cristãos ortodoxos, que tipo de oração é essa? Onde, na verdade, o que nós estamos dando graças a Deus é porque nós estamos confiando em nossas próprias obras. Acontece que nós vemos que outro foi o publicano, que quando ele também teve o seu mundo interior revelado, o que ele disse foi o seguinte: ó Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. E de que maneira ele realizou essa oração? Narra o Evangelho que ele nem mesmo ergueu os seus olhos, porque sentiu os seus olhos indignos até de olharem para o céu. Ou seja, estava fazendo uma prostração, uma metanoia com o corpo, mas uma metanoia também com a alma, uma mudança, um câmbio de coração. E não significava nem mesmo olhar para o altar do templo, mas com a cabeça prostrada, clamou do fundo da alma, batendo no peito, diz o Evangelho: ó Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. E foi dito que essa pessoa voltou justificada para a sua casa. Mas aquele que iniciou a sua oração
foi rechaçado por Deus. Por que será? Que então nós vemos que o que tem de tão diferente entre o publicano em relação ao que eu vos disse do fariseu, que ele orou para si mesmo como Narciso, e qual é o grande milagre que o publicano aí realizou, que de repente parece que no segundo voltou justificado para Deus. Aqui, amados cristãos ortodoxos, é necessário pontuar bem as coisas. Deus rechaçou o fariseu, não porque ele fazia boas obras, é porque ele estava em uma terrível enfermidade, que nós chamamos auto-justificação e amor próprio da pior qualidade. Existem vários tipos de amor próprio, e todos eles são abomináveis a Deus. Deus não autorizou ninguém a ter amor próprio. Vou lhe dizer quem criou o amor próprio. Se nós vamos analisar, existia, antes da criação do homem, aquilo que são os céus. E os céus são os 9 coros dos anjos. E entre os 9 coros dos anjos não havia iniquidade, não havia nenhum tipo de dissensão. Todos viviam em harmonia, mas existia um que era superior a todos os anjos. Lúcifer, o portador da luz. Ainda não existia a Theotokos, o verbo de Deus não havia encarnado, e participava de tudo aquilo que era o portador da luz incriada de Deus. O maior dos serafins, o que mais era dignificado de ser alimentado com a graça de Deus. Mas chegou um momento que ele desenvolveu dentro dele uma doença. A doença do chamado amor próprio. E quando ele se contaminou com isso, ele não foi lutar em si mesmo para poder deflagrar isso ou pedir a graça de Deus que o limpasse. Ele disse a Deus: de tudo que me destes, pelo que eu analiso os teus planos, tu vais dar mais coisas a outras pessoas. E eu, portanto, não estou satisfeito com o que tenho. Eu queria mais. E como sei que tu não vais me dar mais, a partir de hoje não servirei a ti. E começa aquele grande problema da guerra cósmica, onde Miguel corre e diz: um simples arcanjo, quem como Deus para que não sirvas? E aí começou a primeira grande heresia, fruto do amor próprio. Não devemos servir a Deus. Essa foi a primeira mentira de Satanás, que não se deveria servir a Deus porque ele seria injusto, porque ele não estava dando a ele o que ele queria, porque ele desenvolveu uma doença. E o seu espírito tornou-se obscurecido, e de um anjo de luz tornou-se um demônio, um anjo de trevas. E até hoje guerra contra nós. E até hoje continua semeando em todos nós a sua semelhança, que é também ter amor próprio. Antes disso não existia, ninguém pensava nisso. Em amor próprio, em amar a si mesmo de uma tal maneira que até acha que deveria ter direito a mais coisas, sendo que recebeu tudo de graça. Quem pode cobrar a alguém algo que recebeu de graça? Até pela lógica dos homens. Se alguém nos faz um favor e nós cobramos mais do que essa pessoa está nos dando, essa pessoa vai se enojar de nós. Vai dizer: qual o seu problema? Eu estou lhe dando com todo o meu amor, você está me exigindo, mas poderia te dar mais. Mas primeiro você devia ter sido grato e depois aguardado a minha boa vontade. Se até nós nos iramos com pessoas que muitas vezes são abusadas, e nós não tendo um coração misericordioso como o de Deus, rapidamente ficamos irados, imaginemos a nossa dívida para com Deus. Todos somos devedores de Deus, automaticamente o nosso espírito foi gerado no ventre de nossa mãe. Porque Deus nos deu tudo de graça. Significa até as boas obras que nós realizamos, quem é que realiza em nós? De que maneira? Se alguém um dia fez uma boa obra, porque Deus atuou nele para que ele realizasse alguma boa obra. Quando o homem se é casado com a mulher, acaso é ele que tem o poder de dar a ela um filho? Ou será que ele é um participante da criação, porque Deus o fez digno de ser convocado a gerar uma vida co-criando com o próprio Criador? Acaso a mulher é ela que tece todas as células por si mesma? Claro que não. Automaticamente a vida é gerada nela por causa de Deus. Nós, inclusive, participamos cedendo as nossas células à parte material. Mas acaso algum homem pode criar alma? Algum homem pode sobrar vida dentro do seu próprio filho? Ou manter a vida dentro do seu próprio filho? Ou dentro de nós mesmos? Claro que não. Tudo depende de Deus. Tudo é em função de Deus e nós somos eternos devedores de Deus. É por isso que de todos os tipos de amor próprio, presunção, arrogância e vaidade são um dos 3 piores tipos de amor próprio. Existe um que supera todos eles. Porque a pessoa que é presunçosa é porque no fundo tem amor próprio. A pessoa que é arrogante, sem motivo algum, é porque de fato tem amor próprio. E também a pessoa que possui vaidade, é óbvio, possui uma tal autoestima que é uma doença. Mas existe um pior amor próprio chamado o orgulho. E quando nós caímos nesse orgulho, é a pior das doenças. E é esse o motivo no qual o fariseu estava tão obscurecido, tão cego, que diz: te dou graças a Deus, porque não sou como os demais homens.
Inclusive, te dou graças, porque jejuo 2 vezes por semana, cumpro o sabá e dou dízimo de todos os meus empreendimentos. Significa que o seu mundo espiritual estava como trevas. E para ele, não existia nenhum Salvador. No mundo espiritual do fariseu, ele era o seu próprio Redentor e Salvador, através de suas próprias obras. E aqui começa para nós o grande ensinamento teológico e profundo do domingo de hoje. As obras não salvarão ninguém. A primeira cura para que alguém possa entender que nós jamais podemos ter amor próprio e que isso é uma doença é jamais superestimar as obras. A fé sem obras é morta, mas não está escrito na Escritura que as obras de alguém salvarão essa pessoa. Acaso pode algum homem dizer que porque foi bom poderá adquirir a sua salvação? Claro que não. Ao contrário, para o publicano, ele pediu misericórdia a Deus. E se mostrou aqui que, embora no publicano pecador, sabia mais de conhecimento teológico do que esse mesmo fariseu. Porque ele apelou, sabendo da lei, dizendo, a única coisa que Deus pode, de fato, aceitar não são obras, mas é a minha nudez espiritual. Todas as vezes que nós nos desnudamos diante de Deus e oferecemos a Ele não boas obras, com isso não salva ninguém. Não existe boa obra que possa salvar a Deus. E já vos explicarei por quê. Mas o publicano, então desnudado, ofereceu a Deus a única coisa que se pode oferecer a Deus: a nossa própria pecaminosidade. Deus não está nem aí para nossas boas obras. Ele quer que nós nos desnudemos e mostremos de Ele as nossas chagas e feridas, correndo para o médico e pedindo ao médico, eis as minhas feridas, eis a minha doença, a minha chaga, cura-me. Então, para o fariseu, o seu Deus era Ele mesmo, e a sua salvação eram as suas boas obras. Para o publicano, o seu Deus era o Deus verdadeiro, e Ele, apenas o Deus verdadeiro, era o seu Salvador. Já o fariseu não necessitava mais de Salvador. Ele confiava superestimadamente em sua própria obra. Afinal de contas, qual é o papel de boas obras? O fariseu não foi rechaçado por Deus porque fazia boas obras, mas sim porque as colocou no lugar do próprio Deus, confiando em sua capacidade de fazer boas obras e rechaçando aquilo que é Deus. E como ele rechaçou Deus, Deus também o rechaçou. Chama-se uma lei natural. Aquele que rechaça Deus, Deus respeita o livre-arbítrio e rechaça tal pessoa. Porque Deus não força ninguém a amá-lo. Ele ama todos e é maduro e estável. E cognoscível, inacessível, inclusive a razão. Nós é que somos imaturos, nós somos instáveis. Nós é que temos problemas, não Deus. Se rechaças a Deus, Ele também te rechaçará. É simples. E assim foi o caso do fariseu. Te dou graças a Deus, ou seja, essa conversa não era Deus. Quem era esse? Te dou graças a ti mesmo, ó minha alma. Esse era o Deus dele. Te dou graças a ti mesmo, ó alma. Porque tu mesmo, ó maravilhoso ser, que sou eu mesmo, Narciso. Olhando-me no espelho, jejuo 2 vezes por semana, graças a mim. Olhando no espelho também dou o dízimo e todos os meus empreendimentos, graças a mim, Narciso que sou. E é por isso que essa oração era morta. Deus estava longe dali. Jamais Deus pode escutar uma oração de alguém que ora a si mesmo e se vangloria em suas obras. Afinal de contas, as obras devem ser feitas por quê? Por que se deve fazer boas obras? Por que a fé sem obras é morta? Porque, por exemplo, vamos supor que nós estamos com fome e comemos. Acaso isso é uma coisa excepcional? Quando alguém está com sede e bebe. Acaso também alguém deve ir e dizer, maravilha, parabéns, porque finalmente vamos te aplaudir. Quando estava com fome, comestes, glória a Deus. É natural que alguém faça isso? Quando estava com sede, parabéns, finalmente conseguistes beber. Ou quando estavas cansado, dormistes. Acaso é lógico que alguém receba aplausos por quando estava com suas necessidades vitais? Cumpriu obras boas para si? Claro que não. Ou essa pessoa, quando está com fome, come. E quando está com sede, bebe. E quando está cansado, dorme. Ou ela morre. É algo que é a sua própria obrigação. E aqui nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo disse, se um dia cumpristes toda a lei e os profetas, escutarás, não fizeste mais que tua obrigação, servo bom e fiel. E quanto às obras, diz o profeta Isaías, escutou do próprio Deus, diante de mim, todas as obras de ti, ó Israel, não passam de panos sujos. Se vi que mesmo que cumpríssemos toda a lei, não passariam diante de Deus de panos sujos, a qual diante de Deus não tem valor nenhum. Portanto, que papel tem as obras? É simples.
As obras estão nos mandamentos. Se cumprirmos os mandamentos, nós temos vida. Fora de cumprir as obras, estamos mortos espiritualmente. Não é necessário dizer, cumpristes o bom combate, completaste a corrida, glória a Deus. Não! Não fizeste mais que a tua obrigação, porque as obras de virtude, elas não são que nos salvam. Jamais podemos cair no engano espiritual de que por fazermos tudo o que a Igreja Ortodoxa diz, os mandamentos, não roubar, não furtar, não adulterar, dar o dízimo, dar esmolas, guardar a castidade, Deus não nos aplaudirá por isso. Ou nós fazemos isso, ou já estamos mortos. Isso não garante a nossa salvação. É apenas a primeira etapa de que alguém está se colocando diante da revelação do próprio Deus. E de que alguém quer voluntariamente desenvolver uma relação com Deus. Quem quiser, comece suas boas obras. Por quê? Porque se nós, por exemplo, somos castos, quem não é casto está fazendo o quê? Fornicando. Quem não guarda o jejum está caindo na gula. Quem não guarda a atenção de espírito e a vigilância dos pensamentos cai nas distrações. Agora é necessário que Deus aplaude dizendo, muito bem, fostes casto e não caíste na fornicação. Claro que não. Isso é o básico da revelação divina. Alguém que diga que quer participar da energia criada, da luz do Tabor, da transfiguração do ser, é o primeiro nível de dizer que está entendendo a revelação de Deus, é seguir as suas obras que não passam de imundícies diante de Deus. Por quê? A Escritura diz, que quebra um ponto da lei, já quebrou toda a lei. Não existe de cumprir bem a lei porque cumprimos a maioria dos mandamentos e em algum ponto ou outro nós somos penalizados, não cumprimos o código. Não. Alguém que quebre um só mandamento já quebrou todos os mandamentos. Agora olhemos para nós mesmos. Alguém pode dizer que nunca quebrou o mandamento ou que a partir de hoje não quebrará um dos mandamentos? É impossível. Mas o nosso esforço em continuar mantendo as boas obras é uma terapia que impede de que, ao ser fornicador, nós praticamos a castidade. E ao invés de sermos fornicadores, estaremos praticando a castidade. É a nossa obrigação. Em vez de sermos gulosos, praticaremos o jejum. E ao invés de estarmos distraídos, praticaremos a oração. É a nossa obrigação. Isso ainda é uma vida, inclusive, natural. Ainda não estamos falando aqui de vida espiritual, nem vida sobrenatural. É a lógica natural de qualquer homem que, de fato, queira seguir a Deus. Então, aí iniciar-se-á um processo que Deus, quando observa cada homem que está cumprindo o que é de sua obrigação, livremente, Deus, quando quiser, de maneira livre, como Salvador, dará a tal pessoa a salvação. Porque a salvação não vem de obras, a salvação vem do próprio Deus. Ele é o Salvador. É o Salvador que tem a única capacidade exclusiva de salvar. E ele salvará aqueles que ele está vendo que estão desejando a salvação. Como? Através de cumprir suas obras, limpando-se através das obras, para que não caiam em impurezas, mantendo-se na virtude. E isso é nosso próprio dever de casa. Não fazemos nada de excepcional. Entretanto, essa não era o entendimento do fariseu. Ele confiava que as suas próprias obras poderiam salvá-lo. Então ele não precisava mais de um Salvador, nem de Deus. Ele era o próprio Deus dele, e a salvação dele, as suas próprias obras. Um engano, um preleste. Entretanto, o publicano mostrou-se que ainda não era um fariseu, ainda que não era um escriba, possuía excelência diante do conhecimento da virtude. Ainda que era alguém que vivia de extorsão do povo, finalmente, quando quis mudar de mente e de coração, correu e apresentou a Deus nenhuma boa obra. E aqui vamos atentar, por favor, não pensemos que as pessoas pecadoras não têm boas obras. Não existe ninguém que só tenha boas obras e não tenha más obras, mas também não existe ninguém no mundo que só seja maligno e que não tenha nada de bom a oferecer a Deus. Até os piores estupradores têm coisas boas diante de Deus. Até os piores assassinos fizeram alguma coisa de boa. Entretanto, como vos disse, se até as nossas obras de maior santidade diante de Deus são como panos sujos, quem em sã consciência dirá, Deus, quero te oferecer minhas boas obras, passará vergonha. Ao Deus manifestar a sua glória, você estará envergonhado. Agora, a verdadeira oração, e aqui a Santa Igreja Ortodoxa quer nos ensinar, queridos amados cristãos ortodoxos, como iniciar bem, com o pé direito, o período triódio. Qual é o jejum e a oração que Deus rechaça, mas qual é o jejum e a oração que agrada a Deus, que Deus aceita. Não seguindo aquilo que é a autojustificação e o amor próprio, essa paixão de autojustificar-se, ao contrário, desnudar-se e correr a Deus apresentando nada de bom.
Não porque nós não tenhamos alguma coisa boa. É que será ridículo apresentar algo bom diante de Deus que é supremamente bom. Então o que vamos oferecer? Conforme a Escritura diz, e o publicano, estudando a Escritura, guardou ao menos isso. É por isso que não adianta termos muitas coisas. Não adianta passarmos uma vida lendo 1000 livros de patrística, se nós não entendemos ao menos alguma coisa para pôr em prática. Porque informação de patrística, todos hoje em dia têm. Todos chegam diante de nós com infinitas citações de santos padres. Na internet, todos os dias nós somos vomitados, bombardeados com infinitas citações dos santos padres. E não serve para nada. E por que eu vou dizer que não serve para nada? Porque os santos padres, como dizia a fundador de nosso monastério, o Abba Panteleimon, deixe para lá os santos padres. Corra para a tua cela e clame a Deus ao arrependimento dos teus pecados. E a tua cela, ela mesma, tudo te ensinará. Agora, se vamos nos dar aos santos padres e não praticamos aquilo que lemos, isso, como disse São Máximo Confessor, o conhecimento espiritual, sem a prática cética, é a teologia dos demônios. Melhor com uma abelhinha captar pouco néctar e produzir grande mel, do que aquele que tanto trabalha e nada adquire, espiritualmente falando. E essa foi a grande artifício do publicano. E estudando a Escritura, diz: eu sou um lixo, eu sou um miserável, eu sou um pecador. Mas é isso que eu vou oferecer, meu Deus. Por quê? Porque a única coisa que agrada a Deus não são sacrifícios de bodes, carneiros, nem bois, nem holocaustos. A única coisa que eu posso oferecer a Deus é um coração contrito e quebrantado. Ó Deus, tu não desprezas. E sabendo disso, ele correu a Deus e houve aquela inversão magnânima, que todos os anos nos faz ter lágrimas de compulsão ao escutar de que voltou para casa justificado e o fariseu foi rechaçado. E aquele que estava acima, na sua arrogância, caiu. E o que estava humilhando-se foi exaltado por Deus. Uma inversão rápida de local e de valores. Pois nosso Senhor disse: quem se humilha será exaltado, mas quem já está se exaltando será humilhado. E assim foi para com o publicano. Sabendo que, por mais que ele tivesse alguma coisa boa a oferecer a Deus, seria uma vergonha diante de Deus supremamente bom, ele ofereceu o seu coração contrito e quebrantado, digno de adquirir perdão dos pecados. E recebeu o perdão dos seus pecados. É por isso, meus amados queridos irmãos cristãos ortodoxos, que a partir de agora preparemos para o jejum que se inicia com um coração contrito e quebrantado. É o único sacrifício que Deus pode aceitar. É a única coisa que pode, de fato, estar digna de ser oferecida a Deus. O nosso coração, tal como ele é, com pecaminosidade, mas desnudando a Deus de Deus, não escondendo nossos pecados em aparentes virtudes, como os fariseus faziam. Como nosso diz: não passais de sepulcros caiados, por fora sois brancos e como mármore, mas por dentro são cheios de ossos podres. Assim são os fariseus. Agora vós tratais de ser sal e luz da terra. E para isso é necessário que limpemos o nosso coração através de um modo de vida cristão ortodoxo, um modo de vida de arrependimento, de lágrimas de compulsão. E esse foi o movimento do publicano. Ele não erguia os olhos ao céu, mas fazendo prostrações, prostrando-se diante de Deus, soluçava com suspiros e batia no peito, tentando despertar o coração que estava dormindo, tentando acordar o coração que estava completamente entorpecido, como que desperta a minha alma, acorda e clama: tem piedade de mim, que sou pecador. E nisso foi suficiente para que fosse justificado. É por isso, meus amados cristãos ortodoxos, que é perigosíssimo a paixão da autojustificação, do amor próprio, do orgulho. Isso faz com que toda a nossa vida espiritual seja nula. Jejuns, prostrações, leituras espirituais, tudo não tem fruto. É que não tem fruto. Por quê? Porque está sendo feito de uma maneira para nós mesmos. É o chamado falsa consciência religiosa. Aquele que é o fariseu é aquele que diante de todo mundo, todos destacam: essa pessoa tem uma religião. Essa pessoa tem uma certa piedade. O demônio do pietismo, onde todos olham e já de cara rotulam uma pessoa: essa pessoa possui uma religião. Se faz diferente, mas não de uma maneira na misericórdia, na compaixão, na paciência, na paz. Mas uma maneira forçando exteriormente uma autoridade que ela não tem. Porque aquele que tem autoridade espiritual é aquele que não se diz
obrigado porque não sou como os demais homens. Não, isso é um religioso. Toda pessoa religiosa, o chamado beato, o famoso beato, ele diz, está rotulado em sua cara, eu não sou como os demais homens, sou um beato. Nós cristãos ortodoxos não temos tal costume. Ainda que usemos uma barba, ainda que as mulheres utilizem um vestido, sempre com total equilíbrio de que jamais se destaque diante da sociedade. Simplesmente usamos barba porque qualquer homem pode usar barba. Agora há um significado porque usamos a barba e para nós é sagrado. As mulheres usam véu, usam vestido, usam saia, mas quem disse que as mulheres deveriam usar calças? Todas as mulheres deveriam usar vestido e saia, não há nada de excepcional nisso. Por isso, há não só práticas exteriores, mas o nosso jejum, a nossa oração, que ninguém nos destaque por isso, mas que as pessoas aprendam a nossa oração e jejum através da nossa prática, sem falar nada, sem demonstrar nada, apenas se nós temos uma relação verdadeira com Deus vivo, oferecendo um coração contrito e quebrantado, automaticamente as pessoas que quiserem perceberão os frutos de nosso jejum, os frutos de nossa oração e automaticamente, como por um imã, serão atraídos também à verdade. Sem falar nada, sem proselitismos, sem falso pietismo, sem uma vida de falso beato, que é inclusive algo ridículo e rechaça as pessoas da igreja. É por isso que as pessoas se afastam da igreja. Quando vem pessoas uma igreja cheia de beatos, elas pensam, isso é para santos, não é para mim, que sou terrivelmente pecador. E é por isso que a igreja ortodoxa e principalmente os nossos irmãos heterodoxos, fizeram desse favor de que durante os últimos séculos todos praticam esse tal moralismo, pietismo, essa maneira de parecer que temos uma tal religião. Agora, quem convive conosco, se temos a cabeça no lugar, nunca se aproximará por nós por questão de religião. Se aproximar de nós, será porque viu algo que tem lógica em nossa vida, algo que está acima de qualquer valor, algo que é nobre. E quando essa pessoa for investigar qual é essa nobreza, perceberá que existe uma pessoa com a qual nós temos uma relação viva, o Deus verdadeiro. E dirá, como pode ser que conheces esse Deus e a minha vida inteira eu não o conhecia? E nós aí poderemos finalmente apresentar por palavras aquilo que é o nosso Deus, sendo que antes o apresentamos através de atos de virtude, mas não como fariseus, gabando-se de tais virtudes. Ao contrário, sempre mostrando que por mais que estamos no templo, as pessoas ao nosso redor no mundo verão, é um pecador como eu, e mesmo assim está no templo, e diremos, sim, essa é a minha vida, esse é o meu modo de vida. Eu sou tão pecador como ti. Muito mais até do que ti. Mas para isso eu preciso de cura. E é para isso que eu tenho um médico, um hospital chamado Igreja Ortodoxa, os sacramentos. Queres vir comigo? E então talvez nós ganhemos aí uma alma. Agora, se somos fariseus beatos, pietistas, muitas vezes as pessoas jamais vão querer pisar no templo que supostamente nós estamos frequentando. Porque dirão, esse se diz beato, mas em sua vida é um hipócrita, cheio de defeitos, cheio de problemas, e não é capaz de mover com um dedo o fardo que coloca sobre os outros, como os fariseus. Portanto, meus amados queridos cristãos ortodoxos, aprendamos a jejuar, aprendamos até, daqui a 4 domingos, estaremos no domingo do perdão, domingo da expulsão de Adão e Eva do paraíso, iniciando efetivamente o jejum da quaresma. Temos aí 4 domingos para de degrau em degrau, de graça em graça, entendermos qual é o jejum e a oração que agrada a Deus e qual é o modo de vida que Deus rechaça, o falso jejum, a falsa oração. É por isso que a igreja como uma mãe vai nos preparando dessa maneira maravilhosa para que possamos entender a rechaçar a jactância e a altivez do fariseu e amar a humilhação, a compulsão e todo aquilo que é o pensamento de um coração contrito e quebrantado que vê os seus pecados, é consciente dos seus pecados e oferece a Deus o pedido de perdão assim como é, esperando não em si mesmo, não em suas obras, mas no próprio Salvador, na pessoa que é capaz de nos salvar, o Verbo de Deus que encarnou. Que disso, nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo faça-nos dignos pelas orações do seu puríssimo momento, ao toque Virgem Maria e todos os santos. Amém. Amém.